Olá, pessoal. Sua indústria é da área de máquinas e equipamentos? Vocês têm uma estrutura complexa, com pais, filhos, netos e assim por diante? Vocês têm no parque industrial máquinas a laser, plasma e utilizam algum programa de otimização de corte? Vocês estão à busca de excelência operacional, querem ferramentas modernas com tecnologia da indústria 4.0, com inteligência artificial embarcada, de fácil implantação e com valor de investimento reduzido? Então, a BC71 é a empresa que vocês procuram. Nós temos 55 anos no mercado, nosso DNA é industrial, 99% dos nossos clientes são indústrias, e o nosso objetivo é gerar diferencial competitivos para os nossos clientes. Quando falamos de diferencial competitivo, é preciso que a sua indústria tenha um RP aderente ao processo fabril. Nós possuímos um RP industrial completo, que atende às áreas administrativas, fiscais, contábeis, incluindo toda a reforma tributária. Temos todos os modos industriais, como estrutura de produto, roteiros, NRP1 e NRP2. Na busca da excelência, é preciso entender até onde o RP chega e o que é necessário para complementá-lo. Nesse sentido, é preciso entender o que são as restrições produtivas. Restrições são tudo aquilo que o PCP deve considerar na geração da sequência das ordens de produção para utilizar da melhor forma possível os recursos disponíveis. Vocês do PCP devem gerar OPs de duas formas, ou manualmente ou via MRP, conforme vai aparecer nas demandas. Em ambas as situações, a única restrição considerada é a data de entrega individual de cada ordem. Não é feita uma análise da sequência de OPs que é gerada, baseada em outras restrições que não só da data de entrega. E eu irei dar um exemplo para vocês a respeito das máquinas a laser e plasma por entrar no sistema. Outro ponto muito importante, então, primeiro, que é bem pessoal a data de entrega. Segundo, outro ponto muito importante é a orientação que é dada para a fábrica. Você tem aquela estrutura complexa, às vezes o operador não sabe o que ele tem que produzir. Ele vai perguntar para o chefe, alguma coisa assim, foi encarregado, e isso toma tempo. A nossa solução vai orquestrar totalmente essa de fato. Então, não importa quantos projetos estejam rodando em paralelo, não importa se você vai para um fornecedor externo, algum beneficiamento, se é um posto que envia material, tudo isso o nosso sistema vai conseguir orientar. E quando há reprogramações, meus queridos, na área de vocês, quando tem já é difícil sem reprogramar. Reprogramou é uma loucura. Você tem um monte de OP impresso, você tem que ir por setor, ir trocando, mudando. É algo realmente ineficiente que prejudica muito a produtividade. Conosco, vocês não vão ter mais esse problema, tá? Mais um ponto muito importante a ser considerado é, se você estiver usando MRP, a geração das sequências das ordens de produção será feita considerando capacidade infinita e não a realidade do setor de fábrica, gerando um plano de produção que não pode ser atendido nos prazos acordados com os clientes, trazendo uma série de problemas com os seus clientes. Tá? Para resolver essa questão e entrar na indústria 4.0, a BC71 desenvolveu o nosso APS, onde a capacidade é finita e são consideradas várias restrições. Você irá acompanhar a produção em tempo real em um gráfico gigante e ele vai orquestrar todos os postos de trabalho do que deve ou não ser produzido. Além disso, destaco a redução do lead time. Vocês podem chegar a 60% de redução, ou seja, poderão reduzir muito essa paralisação que rouba muito tempo e produzir muito mais com os mesmos recursos disponíveis, fazendo uma sequência inteligente das ordens de produção. Outro ponto importante é a solução de MES, que também foi desenvolvida para entrar na indústria 4.0 e traz uma série de benefícios. E o nosso MES está integrado à nossa solução de APS, faz parte da mesma plataforma. Ele vai fazer o monitoramento do chão de fábrica em tempo real e permitirá a digitalização de OPs e desenho técnico. Então, pessoal, o que eu comentei? Além de vocês, é OP para tudo que eu falar. Vocês vão poder ter essas OPs digitalizadas, os desenhos associados a essas OPs digitalizados. Então, quando você faz uma reprogramação, ou como eu, operador, vou entrar, vou ter um tablet que eu vou conseguir visualizar tudo. Vocês vão ver na apresentação que eu vou fazer, tá? E vocês vão poder implantar o OEE, que é um KPI da indústria 4.0, e ele é composto de 3 outros indicadores. Disponibilidade, que vai acompanhar as paralisações,
performance que vai acompanhar se o posto de trabalho está produzindo de acordo com o que foi especificado pela engenharia e a qualidade que vai acompanhar e a conformidade do que é produzido. E, pessoal, muito importante. Para cada 1% que vocês aumentarem o OE, vocês podem aumentar em 2,6 no faturamento. Então, estamos falando de investimento. Outro ponto muito importante é assim, se o seu RP está funcionando direitinho, tem toda uma estrutura de produto, tal, o melhor a fazer é integrar o seu RP conosco. Nós utilizamos a tecnologia das APIs, o pessoal de informática conhece, as nossas APIs são públicas, documentadas, devidamente documentadas, a gente passa para o seu TI, e o seu TI desenvolve essa interface entre os setores, ou seja, se aponta no nosso sistema, a produção, defeitos e os tempos, e isso vai para o seu RP de maneira automática. Vamos entrar agora, então, naquilo que eu considero que são pontos importantes que ajudam aí a aumentar a produtividade. O primeiro é a questão da gestão. Vocês têm os planos de corte, então, quando você está ali fazendo um plano de corte, você está cortando várias OPs, a operação de corte de várias OPs. Então, você precisa ter essa ferramenta, ela tem que conseguir entender isso, para fazer os devidos alinhamentos. Eu vou estar mostrando isso. Tem vários utilizadores de corte, né? Tem a Lantec, o Signal Nest, tem vários aí no mercado, não importa qual vocês têm, a gente vai conseguir integrar com a nossa solução, tá? Outro ponto importante é a otimização que eu comentei. Então, eu vou mostrar um exemplo de otimização nas lasers, no plasma, e no caso que vocês tenham centros de usinagem, é um exemplo também muito bom. Se você tem vários programas com suas respectivas peças a serem produzidas, mas as ferramentas que vocês utilizam são as mesmas, ou seja, quando eu mudo um programa, eu não preciso estar trocando a ferramenta, eu reduzo o setup. Então, é outra coisa a ser considerada na nossa solução de APS que vai ser integrada com a nossa solução de MES, tá? E outro ponto muito importante que eu comentei é a orquestração, né? A orientação do que o posto de trabalho tem que fazer ou não. Vamos entrar, então, agora no sistema, para vocês entenderem, é uma solução web. Eu vou entrar aqui na base de demonstração. Eu fiz uma base para aquelas empresas que o industrial não manda bem. Eles não conseguem rodar MRP, as coisas não acontecem como deviam. E tranquilo. Nós vamos poder criar um industrial, todo o industrial no nosso tema. Então, aqui nós vamos criar o calendário, vamos colocar os recursos, todos os postos de trabalho, e vamos criar todos os roteiros. E vai precisar vir do MRP, do RP. Vai precisar vir isso aqui, ó. Então, vai ter que vir qual o número de hora de produção, qual a quantidade a ser produzida, qual a data de entrega e o que eu vou produzir. O que eu estou simulando aqui, pessoal, é essa situação aqui que eu vou explicar para vocês. Eu tenho dois itens aqui, eu tenho um pai A e um pai B, com as suas respectivas estruturas. No caso, os dois cada um tem dois semi-acabados. E aqui tem uma diferença aqui, ó. Então, este filho 1 aqui, ele passa por um plano de corte. Então, vocês vão ver estimulando. Esse filho outro passa por dois planos de corte. Esse plano de corte é o mesmo que esse, mas não foi suficiente para terminar essa OP. Então, existe um outro plano de corte que está aqui. Então, vocês vão ver como o sistema vai entender. Outro ponto importante, vocês vão perceber que quanto mais a nossa solução estiver entendendo o operacional de vocês, mais vocês vão ganhar produtividade, que é o nosso objetivo. Então, quase todas as empresas têm um setor que envia matéria-prima para o posto. Pois bem, no exemplo que eu vou dar, esse setor é um posto de trabalho. Então, ele vai ser analisado, ele vai ser programado do que ele deve levar para o posto de trabalho em que máquina. Vocês vão poder ver isso. Então, não são só etapas produtivas. Aqui é um setor que está enviando a matéria-prima para o lugar. Tá? Então, aqui nesse exemplo, aí tem as operações de dobra e pintura. Esse outro exemplo, que vale para os dois filhos aqui, ó, filhos 2, tem aqui o envio da matéria-prima, não passa pela laser, vocês vão ver que já libera logo de cara, faz uma operação de solda e depois vai para uma galvanização interna. Pessoal, se você tem o processo de beneficiamento externo, todos os seus fornecedores serão planejados, programados e poderão entrar naquilo que eu vou apresentar no sistema, eles vão poder logar e vão ver tudo aquilo que eles têm que produzir na criticidade que vocês estabeleceram. Olha que legal, tá? Então, agora eu vou entrar no sistema e nós vamos ver a reprodução disso dentro do sistema aqui. Então, voltei aqui para o sistema, vou direto para gerar aquele gancho. O cenário que reproduz aqui que vocês viram é esse aqui. E vamos traduzir o que está acontecendo aqui, ó. Então,
toda a engenharia está aqui, então ele já sabe que envolve o setor de envio de matéria-prima, o setor de laser, dobra, pintura, solda, beneficiamento externo e a montagem. Então, observem, ó, naquele exemplo aqui, ó, os dois, o filho A o filho 2 do A e o filho 2 do B não passa pelo sistema de corte, não passa pelo corte. Então, observem que aqui, ó, já tem uma liberação para o filho 2. O filho 2 não passa pelo corte. Tanto do item pai A quanto do item pai B. Já está liberando. Então, aqui, ó, já liberou para a operação aqui de solda. Aí ele vai fazer a operação de solda, essa etapa aqui. As partes que estão em rosa são horários de inatividade. Então, esse exemplo essa empresa trabalha das 8 às 12 e das 13 às 17, tá? Então, aqui, ó, depois do almoço, ele vai fazer uma operação de corte do item B e já terminou essa etapa. Terminou essa etapa, é enviado para o beneficiamento externo. Aqui já vai para o beneficiamento externo, e aí vocês vão ver como fica lá na fábrica. Agora, vamos ver os exemplos, ó, do que precisa passar pelos planos de corte. O filho A, o filho 1 do pai A, só tem o plano de corte, e o filho 1 do pai B tem 2. Observem aqui, ó. Então, eu fiz aqui o primeiro nesting aqui, e eu já liberei o A, só tem o plano de corte, e o filho 1 do pai B tem 2. Precisa passar pelos planos de corte. Fica lá na fábrica. Agora, vamos ver os exemplos, ó, do que precisa passar pelos planos de corte. O filho A, o filho 1 do pai A, só tem o plano de corte, e o filho 1 do pai B tem 2. Observem aqui, ó. Então, eu fiz aqui o primeiro nesting aqui, e eu já liberei o envio da matéria-prima para o filho 1 do pai A. O filho 1 do pai B, não. Ó, eu preciso que os dois nestings, os dois planos de corte estejam feitos para poder liberar. Aqui é o filho 1 do pai B. Percebam como está acontecendo. A partir do momento que eu liberei o envio, aí o setor vai enviar o material-prima aqui para dobra. Aqui ele enviou para solda. Aqui ele vai enviar para dobra. E começa o processo de dobragem. Quando termina o processo de dobragem, vai para a parte de pintura. Lembrem, ó, vai para a pintura. Passou pela dobra, vai para a pintura, tá? E a mesma acontece com o item B. Faz aqui a dobra e depois vai para a pintura. Os pós-trabalho que vão participar. Então, tem o envio da matéria-prima, o setor de laser, dobra, pintura, solda, beneficiamento externo e a montagem. Então, nós vamos traduzir aquilo que estava no Gantt, nós vamos trazer para cá. Então, vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar na dobra. Tem alguma coisa que eu posso fazer na dobra? Vamos ver? Não tem. A OP na cor verde, nesse card vermelho, significa que não tem ou não foi autorizado a produzir, porque eu ainda não fiz as etapas anteriores. Então, ó, vamos lembrar de como que está lá a nossa estrutura. Então, a estrutura é isso aqui, ó. Então, o que está liberado fazer, tanto o filho 2 do A quanto o filho 2 do B, eles não passam pela operação de corte. Então, se eu for aqui, ó, e vir aqui no envio da matéria-prima, e entrar aqui, vou ver o que sinaliza isso. Sinalizado. Então, ó, o que é filho de pai 1, o que é filho 1 de pai A ou pai B, não está liberado, porque tem operação de corte. Já esse filho de 2, o filho de 2, tanto do pai A quanto do B, está liberado naquela sequência. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, esse é o posto que vai enviar a matéria-prima. E eu estou vendo que eu não posso levar esse material, mas eu posso levar esse. Então, vou entrar aqui e vou iniciar a produção. Nesse momento, eu estarei pegando uma empilhadeira, pegando o que tem necessário, pegar essa matéria-prima e estou levando lá para o posto. O tempo que eu estou fazendo isso está sendo registrado aqui. Então, aqui marca qual o posto, qual o estágio, o nome do operador, que OP está sendo feita, o que está sendo feita, qual operação. Aqui é o produto sendo feito, qual operação, envio e insumo matéria-prima. E aqui tem quantidade, tem setup, produção, paradas planejadas, para não planejar, que eu vou simular para vocês. Agora, vamos entrar lá, vamos dizer que eu entreguei tudo. Aí eu vou finalizar. Eu quero primeiro mostrar para vocês a sequência, depois eu mostro o operacional das paralisações. Então, eu vou dar aqui, finalizei a ordem de produção, quer dizer que eu já entreguei aquela matéria-prima. E vou entregar o seguinte, eu só consigo entregar desse outro produto aqui, ó, do produto do pai B. Vou vir aqui iniciar a produção e vou deixar assim. Então, pessoal, se a gente olhar naquele desenho nosso aqui, ó, eu entreguei o material do
filho 2, eu enviei material. Então, qual que é a operação que vai estar liberada? A de solda. Então, se eu entrar aqui na solda, ó, vou vir aqui na solda. Deve ter uma operação liberada. Então, o posto de trabalho vai saber, ó, ele sabe. Lembra que o outro material eu já estava mandando? Então, aqui está dizendo, ó, pode começar a produzir a solda do pai A e o pai B já está a caminho. Então, eu vou começar a produzir. Vou deixar aqui produzindo. Vamos voltar para cá. Agora, eu vou nas operações para fazer, para liberar os outros, que é o filho de pai, é o filho 1, eu preciso passar pelos planos de corte. Eu vou entrar aqui no laser e vou começar o primeiro plano de corte. Vai estar liberado, eu vou pegar o primeiro. Coloquei para produzir, passo um tempo, tudo mais, finalizei. Vou vir aqui dizer que eu fiz todo esse plano aqui, finalizei. E vou começar a fazer o do segundo. Vou vir aqui e começar a fazer o do segundo. Iniciei. Vou voltar para cá. Então, lembrem que aqui, ó, este filho 1 de pai A só depende de um plano de corte. Então, ele deve estar liberado aqui, ó. E qual operação que vem? A de envio de sumo. Vamos entrar aqui no envio de sumo. Vamos lá, colocar. Eu estava levando aquele material. Lembra que eu estava levando aquele material? Entreguei aquele material. Vou colocar aqui. Entreguei. Ainda é o filho 2. E vamos ver se eu consigo mandar alguma coisa a mais do filho 1. Vou entrar aqui e vou ver se tem alguma coisa liberada. Percebam como está orquestrando toda a fábrica. Vou vir aqui, filho de pai 1, vou iniciar a produção, que aí eu estou fazendo a operação, a devida operação que está lá. Passou um tempinho, fiz a produção, marca que eu fiz. Que operação vai estar liberada agora, pessoal? Vai estar liberada aqui, ó, a mandar para fora. Então, quando eu fiz a solda, eu estou mandando para fora. Então, se eu vier aqui, ó, nesse posto de beneficiamento, vou iniciar a produção. Opa, tá faltando alguma... Ah, tá faltando a etapa da pintura. Peraí. Aqui, ó, quando eu fiz aqui a pintura, ó, vou iniciar a produção aqui. Não é a pintura, não. Vamos ver o que está faltando aqui. Olha que legal. O sistema não deixa passar, está faltando alguma coisa. O que está faltando? Ah, dobra. Então eu preciso, vamos ver. Ó, aqui nesse exemplo, eu não coloquei uma operação de dobra. Ah, eu estou aqui no fim, desculpa, eu estou aqui no fim. Então está faltando a operação de dobra. Olha só, eu mesmo confundindo, o sistema não se confunde. Então eu estou fazendo aqui a dobra. Vou fazer a dobra aqui. Passou um tempinho, fiz a operação de dobra. O que é que vai liberar? Vai liberar a operação de pintura. Se eu botar aqui, vai liberar a operação de pintura. Pega aí. Ó, operação de pintura. Tudo andando. Ó, colocar para iniciar aqui. Aquela operação que eu falei do que vai mandar para o externo, vamos ver aqui. Ó, o beneficiamento externo está ligado à operação de solda. Vamos ver na solda. Eu vou finalizar a solda de produção. Aí sim, vou finalizar a produção. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer aqui. Tem, pode já fazer a segunda. Vou começar a iniciar essa. Voltar para cá. E agora nós vamos ver o beneficiamento. Eu vou com uma certa velocidade aqui, ó. Agora eu vou para o beneficiamento externo. Então, a empresa que está ali fora, ela vai poder entrar nessa tela e vai ver essa programação aqui, ó. Iniciar a produção, ela vai ver essa programação aqui, ó. Está liberado para eu fazer a galvanização e já está a caminho outro. Vou vir aqui, vou iniciar a produção. Passou, eu galvanizei, mandei no dia seguinte, vou marcar aqui que eu mandei equivalente a 16 peças. Finalizei a produção. E agora eu vou lá para a última etapa, que é a etapa de montagem. Percebe como tudo está sendo orquestrado. Vou vir aqui, vou entrar. Está faltando alguma operação, porque um dos semi-acabados ainda não está pronto. Percebam, gente. Não, eu posso esquecer o que eu quiser, mas se eu não fizer todas as operações, não adianta. Então deve estar faltando essa aqui, ó. Iniciei aqui, finalizei a produção. Vou ver se tem mais alguma coisa para fazer. Não tem, está faltando a etapa anterior, mas agora eu devo ter liberado fazer aquela operação de montagem. Observe como está tudo orquestrado. Vou entrar aqui na montagem, vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Vamos ver, calma, que eu estou indo muito rápido. Né? Vamos ver se aqui já aparece aquela liberação. Liberado. Percebam, aí, percebam como é isso, como está funcionando. Agora eu vou mostrar outras coisas para você. Então, orquestrou todas as etapas. Aqui eu já estou fazendo o pai A. O pai B ainda não, porque tem as etapas anteriores pendentes. Vamos entrar agora outras coisas. Vamos entrar aqui no pai. Então, vou iniciar a produção.
Imagine que depois, a partir de um tempo, eu fiz 2 peças das 4. Vou iniciar aqui, ó, vou colocar a quantidade produzida, 2. Quando eu faço isso, aqui é registrado a quantidade que eu produzi. E aqui o tempo que está sendo marcado é o tempo de produção. Aí parei para o almoço. Então vou almoçar, iniciar a parada. Aqui eu escolho as paradas planejadas, almoço, café, janta e manutenção preventiva. E aqui as não planejadas. Eu vou almoçar, coloco aqui. Quando eu vou almoçar, a parada planejada fica uma cor laranja. E está dizendo aqui, e começa a contar o tempo de parada planejada aqui, ó. Voltei do almoço e reiniciei a produção. Passou um tempinho, eu fiz mais uma peça. Vou aqui registrar, então, que eu fiz mais uma peça. Vai para total de 3. Está marcado 3, está marcado 3 lá também. Aí eu comecei a escutar um barulho esquisito, resolvi parar a máquina e chamar manutenção. Então, iniciar a parada, aguardando manutenção. Como é que fica o card? Fica vermelho. Então, aqui está o posto parado. E assim, se você tem um setor de manutenção, eles podem fazer isso. Só que aqui são vários equipamentos. Aquela página só um. Mas eu posso lá para o setor de manutenção, eles só olhar isso aqui, ó. Então, lá o pessoal da manutenção pode ter o seguinte cockpit. É usuários ilimitados. Então, ele só vai ver aquilo que está vermelho. Então, é possível fazer isso também, tá? Vamos voltar para a nossa base. Se você tem um setor de setup que faz os setups, também dá para fazer isso, tá? Vamos voltar para a nossa base e continuar o trabalho lá para vocês entenderem todo o processo. Então, vou voltar para cá. Então, tudo que aconteceu no posto, eu vou poder registrar aqui. Quando acabou, eu dou reiniciar a produção, reiniciei, aí volta novamente para o verde. Então, viram a questão, vocês viram lá a questão de como a PS vai fazer todo o planejamento, viram como isso se traduz no chão de fábrica. Antes de entrar nos relatórios, eu quero mostrar para vocês um outro aqui, ó, vou entrar num outro gancho, para mostrar o que eu falei a respeito dos cortes a laser. Então, ó, vamos entrar aqui, ó, primeiro, uma programação da laser baseada em data de entrega. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Então, aqui só está baseado na data de entrega, que nem aquele exemplo que eu dei. Então, está aqui, ó, faz um nesting de 8 milímetros, então estou fazendo os cortes de chapa de 8, depois eu vou com um corte de chapa de 4, depois de 6, depois eu vou com um corte de 4, aí eu volto para de 6, aí eu volto para de 4, aí eu volto para de 8. Quando você fala de uma corte de máquinas a laser, a questão da espessura da chapa é uma restrição muito importante, porque são pesadas, você precisa de guindastes para poder colocar isso, precisa colocar ali, buscar ali para você poder colocar no lugar certo. Você precisa de um apoio. E gasta muito tempo, tá? Então, o que aqui nesse exemplo, quando foi rodado, estaria pronto no dia 19 de maio, às quase 16 horas. Vamos ver o plano otimizado. Foi daquele mesmo jeito aqui, ó. Vou pegar um plano, um outro gráfico. Vamos gerar o otimizado e ver a comparação. Um nest otimizado. Olha o que ele fez. E aí, gente, eu preparei essa base não só para agrupar, mas para ir da menor espessura para maior. Então, ele primeiro vai fazer os nestes de 4 milímetros, depois ele vai fazer os nestes de 6 milímetros e, por último, ele vai fazer os nestes de 8 milímetros. Olha a diferença, é uma base, tá? Mas olha a diferença. Enquanto aquele outro ia terminar... Tá, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui para minha. Enquanto o outro ia terminar aqui no dia 10, esse aqui, vamos ver se esse é o otimizado. Então, o outro ia terminar no dia 19 às 16 horas. Este que a gente fez agora terminaria no dia 18 às 22 horas. Isso que eu quis dizer, é isso que você tem que mostrar para os decisores. Se trata de investimento. Agora, vamos ver os resultados, né? Os relatórios que vocês vão ter a respeito disso. Então, vocês vão poder ter aqui, para cada... Aqui você escolhe o período, tá? Que vocês querem analisar. Vocês vão poder ver o tempo de trabalho que foi em produção, o tempo que foi em setup, o tempo que foi em parada planejada, o tempo que foi em parada não planejada, não planejada, ou ociosidade fora de turno. Vocês vão poder acompanhar o OE. Então, vocês vão ver o OE aqui em tempo real e vão ver o OE dentro do período selecionado. E vão poder ver os motivos de paralisação, os não planejados. Então, aqui, ó, aguardando manutenção, aguardando matéria-prima processo anterior. Muito importante essa paralisação para detectar desbalanceamento se eu tenho um posto. Está guardando muito matéria-prima do processo anterior, o processo anterior é gargalo em referência a isso. Manutenção elétrica, mecânica, assim por diante. E vocês vão poder ver aqui as paradas planejadas. Tudo isso, pessoal. Então, desde a programação, desde lá do Gantt que vocês viram,
tá? Até tudo isso dentro de uma única plataforma a gente consegue implantar em menos de um mês. Então, eu convido vocês para a gente fazer aí uma reunião remota, para que eu entenda aí as particularidades da sua empresa e possa fazer uma apresentação personalizada de como nós podemos ajudá-los. Muito obrigado por ter assistido e aguardo o contato. Tá aí os meus dados de contato. Um abraço a todos.